Fala, moçada do agro, bom ou não? Você que acompanha os vídeos aqui do canal e que trabalha no agronegócio, em algum momento já ouviu falar sobre índices de vegetação. Mas para você que está chegando aqui pela primeira vez e que talvez não seja do ramo do agronegócio, deixa eu te explicar o que são índices de vegetação. Então, índices de vegetação são cálculos matemáticos que permitem avaliar a cobertura vegetal de uma área. Para os especialistas de plantão, eu sei que a explicação é muito rasa, mas para quem está ouvindo pela primeira vez, consegue entender e interpretar o que a gente está falando, certo? Então, um grande problema que a gente tem com os índices de vegetação é a sua interpretação, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olha, mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir a sua ajuda, tá? Aqui no canal, nós publicamos um vídeo por mês. Por que a gente faz isso? A gente demora a construir um conteúdo que seja relevante para vocês e o YouTube, como a gente publica só uma vez por mês, ele não identifica como sendo um conteúdo relevante, tá? Então eu vou te pedir para você curtir esse vídeo, deixar o comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para saber quando tá saindo um vídeo novo, beleza? Então vamos lá, roda a vinheta, diretor! Então, antes de começar a colocar a mão na massa, primeiro precisamos escolher qual índice de vegetação vamos utilizar e por quê. Pois cada índice de vegetação tem sua particularidade e busca realçar características específicas da nossa área de estudo. Então, nesse vídeo vou trazer alguns índices de vegetação que possuem estudos em cima deles e para que foram desenvolvidos. Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo artigos para que vocês possam aprofundar no índice de vegetação que te interessar. Para a gente poder começar a falar, vamos falar do NDVI, que é o índice de vegetação mais famoso do agronegócio. Então ele é um índice que mede a biomassa fotossinteticamente ativa das culturas e possui grande correlação com seu índice de área foliar, sendo os valores de NDVI mais precisos nos estados de crescimento ativo das culturas. O uso do NDVI deve ser evitado em casos em que a cobertura vegetal é muito baixa ou muito densa, pois quando a cobertura vegetal é muito densa, acontece o que chamamos de saturação do índice de vegetação, onde a reflectância do comprimento de onda do vermelho é muito baixa e a reflectância do infravermelho ela já atingiu seu ápice, não havendo diferença no índice de vegetação. Vamos falar agora sobre o NDRE, que ele possui o mesmo objetivo do NDVI, que é de medir a biomassa fotossinteticamente ativa das culturas. Porém, esse índice ele é mais preciso onde a gente tem alta densidade de cobertura vegetal e podendo ser utilizado em conjunto com o NDVI. Vamos falar agora sobre o MSAV. O MSAV ele foi desenhado para mitigar os efeitos do solo sobre a cobertura vegetal. Então ele é utilizado principalmente quando a gente tem alta porcentagem de solo nu, baixa cobertura vegetal e baixa atividade de clorofila. Vamos falar agora sobre o VARI. O VARI é um excelente índice quando a gente está trabalhando com imagens RGB ou coloridas, pois compreende todo o segmento do visível do espectro eletromagnético, então as cores vermelhas, verde e azul. E é bastante utilizado para realçar a vegetação e suavizar as variações de iluminação dentro de uma área. Escolhido o índice de vegetação que você irá trabalhar, agora podemos iniciar o processo de interpretação, mas primeiro a gente precisa tomar alguns cuidados antes de começar a interpretar a nossa imagem. Primeiramente, verificar se há a presença de nuvens na sua imagem. Então, antes de iniciar qualquer interpretação do índice de vegetação, observe a cor natural da sua área e veja se não há presença de nuvens. Alguns softwares já fazem a limpeza dessas nuvens ou não disponibilizam a imagem quando há presença de nuvens, mas sempre se atente a observar a cor natural, pois os softwares podem não identificar alguma sombra de nuvem e gerar alguma interpretação errada. Tomando os cuidados iniciais do seu processo de interpretação do índice de vegetação, você precisa entender que todo índice ele é uma equação que expressa a variação entre os valores de qualquer medida. Dessa forma, é necessário entender de onde até onde vai o seu índice. Para a gente poder entender esse palavreado bonito, vou trazer de exemplo para vocês o NDVI. Ele é um índice que vai de -1 até +1. Então, de -1 até 0, ele corresponde a valores de construções, corpos hídricos, e de 0 até +1 corresponde a solo nu ou vegetação. Então, quanto maior o valor de NDVI, maior é a biomassa fotossinteticamente ativa das culturas que estamos avaliando. Entendendo esse ponto, podemos prosseguir
e começar a identificar padrões nos meus dados. Gostaria de ressaltar com vocês que tudo que eu vou falar aqui não existe na literatura, não tem embasamento científico e é algo totalmente empírico que eu utilizo no meu dia a dia e vejo que traz bons resultados na interpretação no campo. Então vamos lá e começar a identificar esses padrões. Vamos começar pelos padrões sazonais. Então o que seriam esses padrões sazonais? Esses padrões acontecem por eventos ocasionais e não se repetem ao longo dos anos ou na mesma safra, podendo ser causado por exemplo, ataque de pragas, doenças ou animais, erros operacionais, eventos climáticos. Então, para a gente poder entender melhor isso aqui, vou trazer para vocês um exemplo da área que eu atendo utilizando o índice NDVI, tá? Então, as imagens vão aparecer aqui do lado para vocês e eu vou acompanhar aqui no meu computador, beleza? Então, vamos começar aqui fazendo descrição dessa área. Essa área é uma cultura de milho, tá? Ela estava ali no seu estágio fenológico do vegetativo e nenhuma dessas imagens tem presença de nuvem, tá? Então, é uma imagem aqui do dia 8/11 de 2022. Então, a gente observa aqui nessa imagem, ó, a gente tem regiões aqui que o índice está 0,3 a 0,4, 0,4 a 0,5, de 0,5 a 0,6. Então, a gente vai passar essa imagem para frente lá para o dia 18/11 de 2022. Então, essa imagem aqui, ela aconteceu 10 dias depois dessa primeira imagem que eu mostrei para vocês. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Vocês podem ver que o índice ele aumentou, mas aconteceu alguma coisa nessa área que não manteve o padrão dos índices nas imagens. Então, eu observei essa imagem, vi que tinha alguma coisa diferente, fui lá no campo verificar. E o que aconteceu nessa área aqui? Nessa área, a gente teve dano por fitotoxidez. Então, foi um erro operacional aqui na nossa cultura. Então, a gente pode observar aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó, a gente teve maior dano por fitotoxidez. Na parte de cima, provavelmente, o nosso tanque que já tinha esvaziado, tá? Já tinha limpado o tanque, e a cultura aqui de cima não sofreu os danos, como vocês podem observar nas imagens que estou apresentando para vocês. Prosseguindo agora com os padrões, vou falar para vocês outro tipo de padrão, que são os padrões persistentes, tá? Então, o que seriam esses padrões persistentes? Esses padrões acontecem no mesmo local, ou próximo do local, na mesma safra, ou ao longo dos anos, podendo ser causados por mancha de fertilidade química, físico-biológica do solo, padrões de operações na lavoura e tipo de relevo. Então, vou trazer para vocês aqui um exemplo de uma área que eu acompanho, utilizando também o índice NDVI, tá? Na cultura do alho, todas essas imagens não possuem nuvens e eu vou ir passando essas imagens ao longo do ciclo da cultura. Então, a gente vai observar vários estágios fenológicos da cultura do alho. Então, essa primeira imagem aqui, ó, do lado esquerdo já era uma área que já estava plantada, que foi plantada primeiro com a cultura do alho, e na parte de cima foi plantada depois, tá? Então, a gente tem a primeira imagem aqui, a gente observa que agora o índice aumentou, a gente pode observar aqui que ele dá uma aumentada e na parte de cima a lavoura já começou a se desenvolver. A gente observa que o índice vai subindo, do outro lado também vai subindo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, ó. Agora nesse momento o que aconteceu? Na parte esquerda do pivô, o índice atingiu seu ápice e aí ele começou a decair. Por quê? A cultura do alho foi secando. E aqui a gente acontece a mesma coisa. A última imagem que eu vou apresentar para vocês, do lado esquerdo aqui do pivô, o índice já foi baixando, a cultura já estava mais seca e na parte de cima ela já atingiu seu ápice e começou a cair o índice. Tá? Só que eu quero realçar com vocês uma mancha que a gente observa em todas as imagens. Tá? Então, é uma manchazinha aqui, ela está circulada aí na imagem para vocês. E aí, o que aconteceu nessa área? A gente observou essa mancha e foi lá no campo fazer uma verificação. E o que tinha dentro dessa área? A gente chegou, avaliou dentro da mancha e fora da mancha, tá? Então a gente tem uma imagem aqui fora da mancha e dentro da mancha. E o que tinha dentro dessa mancha aqui? É uma doença do solo, do alho, tá? Que chama mancha da raiz rosada do alho. É uma bactéria que atinge as raízes e causa má formação da parte vegetativa e também dos bulbos. Tá aqui as imagens do bulbo. Então, esse bulbo aqui de cima aqui, ó, é uma área fora da mancha e na parte de baixo, dentro da mancha da raiz rosada do alho. Então, a gente pode observar que a gente tem uma menor formação do bulbo, tá? Então, eu trouxe para vocês agora o exemplo de manchas sazonais e manchas persistentes. Então, é sempre importante identificar esses padrões dentro das nossas imagens
para que a gente possa passar uma recomendação mais assertiva para o nosso cliente, ou se eu sou produtor, tomar a decisão dentro da minha propriedade. Eu gostaria de falar para vocês que é importante entender que o índice de vegetação, ele não vai te dizer qual que é o problema, e sim informar uma possível variação ou acontecimento na sua área de estudo. E você, como consultor ou como produtor, deve sempre realizar uma visita nesses pontos para que determine o que está causando esse problema. Para você que chegou até aqui no final, gostaria de te agradecer por estar fortalecendo o canal e te parabenizar por estar buscando conhecimento técnico sobre agricultura de precisão e digital. Antes de finalizar o vídeo, gostaria de pedir novamente a sua ajuda para ajudar no crescimento do canal e que esse conteúdo alcance mais pessoas. Então, compartilhe esse vídeo com seu amigo, produtor ou consultor que trabalha dentro do agronegócio para que ele também consiga interpretar melhor as suas imagens em NDVI. Beleza, pessoal? Um forte abraço e uma excelente safra a todos!